Aqui é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma constatação do Mário Sabino que está trazendo aqui no Metrópolis, que a direita de hoje se parece à esquerda dos anos 70, tragédia ou farsa, né? O que ele está falando aqui na coluna dele é que a direita hoje acusa perseguição, diz que tem exilados políticos e busca ajuda no exterior para sua causa aqui no Brasil, exatamente como a esquerda fazia nos anos 70 aqui no Brasil. E eu já falei para vocês, porque realmente estamos vivendo a mesma situação, né? Em 64 os militares deram um golpe, disseram que os comunistas iriam dar um golpe, daí deram um golpe, né, para evitar o golpe dos comunistas, e agora a gente tem a mesma situação acontecendo. O Alexandre de Moraes disse que a direita ia dar um golpe no Brasil, aí deu um golpe para evitar o golpe do Bolsonaro no Brasil, e já estamos vivendo a perseguição, todo o mecanismo do golpe, da ditadura, estamos vivendo tudo isso. E não tem dúvida nenhuma, do ponto de vista jurídico, é igualzinho. A forma como Alexandre de Moraes se comporta nos inquéritos é igualzinho funcionavam os inquéritos do DOI-CODE, de abrir um inquérito policial com causa aberta, sem causa específica, e ficar punindo as pessoas com medidas cautelares. É a mesma coisa que faz o Xandão na ditadura moderna nossa, né? E da mesma forma o Xandão diz que faz isso porque está defendendo a democracia. Os militares falavam a mesma coisa, meu amigo. Não, porque o Jango ia dar um golpe, o Brizola ia dar um golpe, eu estou defendendo a democracia aqui, ó. Precisei fazer isso aqui para defender a democracia, né? Enfim, de fato tem muita semelhança nisso daqui, mas eu acho que ele está esquecendo um fator fundamental na diferença, que é a questão de que a esquerda se tornou o establishment no Brasil, né? Na verdade, o establishment brasileiro absorveu as ideias da esquerda, passou a usar isso como coisas para si, de forma que o que sobrou de anti-establishment, né, de anticultura, de contracultura, é a direita. É por isso que o pessoal está apavorado aqui. Olha só, a Manuela Dávila falando, a esquerda está isolada, está com dificuldade, ninguém mais quer a esquerda. A Erika Hilton diz que a esquerda está na frente da renovação, eles dão a alma, eles correm atrás mesmo, a esquerda ninguém quer nada. A esquerda é o establishment, filha. Por mais que vocês se vejam como muito revolucionários, olha só, virei mulher, não sei o que lá, como fosse uma coisa revolucionária e coisa e tal, na verdade, vocês são o establishment, vocês são o poder constituído, né? A direita é que é contra o establishment, que é contra o governo, né? E isso não é um fenômeno no Brasil só, não. Está aqui o Gavin Newsom assumindo numa entrevista, dizendo que, olha só, a marca dos democratas é tóxica nesse momento. Ou seja, lá nos Estados Unidos, com o Trump fazendo um monte de merda que o Trump está fazendo por lá, o próprio pessoal democrata está perdido, não sabe para onde ir. Por quê? Porque ninguém quer mais a esquerda. Essa notícia foi sugerida por a véia que cagou na mesa do Xandão. Peter aumenta o número de sugestões de pautas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Mário Sabino traz uma notícia aqui, uma coluna aqui, que é o que eu já falo para vocês, e eu falo isso daqui desde 2019, hein? Ele está falando agora isso daqui, ó. A direita de hoje parece a esquerda dos anos 70, tragédia ou farsa. Então aqui, ó, em diversas atitudes, a direita dos anos 20 desse século 21 parece a esquerda dos anos 70 do século passado. Eis a questão, é a história se repetindo como tragédia ou como farsa? Ele fala isso por causa de uma frase do Karl Marx. Aliás, eu acho que ele fala aqui, ó, a frase exata do Karl Marx é: a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, e do sei lá o quê, né? A gente sabe que o Mário Sabino é um comunista, filho da puta, né? Mas não tem problema não. O que está acontecendo é a tragédia, a repetição da tragédia, porque é idêntico. A única coisa que muda é a força que está se rebelando neste caso. Lá nos anos 60 foram os militares que encarnavam a direita conservadora, os conservadores de então, que para evitar um golpe da esquerda, que eles dizem que haveria o golpe, vocês sabem a minha opinião, eu acho que não teria golpe nenhum da esquerda em 64, porque se os militares conseguiram dar um golpe, é porque eles tinham muito apoio, ou seja, por natureza a esquerda não teria apoio para o golpe dela, portanto seria um golpe impossível. E ficamos numa ditadura por 20 anos aqui no Brasil, conseguimos sair a duras penas da ditadura, porque a ditadura é difícil você sair, porque a ditadura, qualquer crítica que você faz à ditadura é entendido pela ditadura como um ataque a ela, então aumenta o recrudescimento, é a fase que a gente está agora na ditadura do STF, né? O STF, de novo, é a mesma coisa, não, porque Bolsonaro vai dar um golpe, Bolsonaro vai dar o golpe, não sei o que lá, então temos que dar um golpe antes para impedir o golpe do Bolsonaro. Foi o que fez o STF com o inquérito das fake news.
E quem acha que, mas o inquérito das fake news, chamar um inquérito de golpe, não, é a mesma coisa, meu amigo. Porque no momento, por que os militares deram um golpe em 64? O golpe é no momento que eles fizeram o AI-1, foi no dia 7 de abril de 64, não foi no dia 31 de março, não, tá? No dia 31 de março, quando o pessoal, quando o Olímpio Mourão Filho, é isso? Agora eu não lembro o nome do cara, botou os tanques de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro e coisa e tal, e aí no dia seguinte o Congresso decretou a vacância do cargo de presidente, até aí não teve golpe nenhum, isso aí está previsto na Constituição. Realmente ninguém sabia onde é que estava o Jango não sei se fugiu, se estava em algum outro lugar, decretaram a vacância, o Jango poderia ter voltado para Brasília, não voltou, fugiu, Brizola fugiu também. Então, até aí, não teve nada de errado, né? Empossaram primeiro, era Mazelli o nome do cara, também não lembro direito o nome do cara lá, que era o presidente da Câmara, foi eleito, né, o presidente temporário até fazer a eleição indireta, e daí na eleição indireta escolheram o Castelo Branco para ser o presidente brasileiro. Mas até aquele momento, estava tudo de acordo com a Constituição. Se estava seguindo a Constituição, não foi golpe. O golpe foi no dia 7 de abril, quando o Castelo Branco decretou o AI-1, Ato Institucional número 1, que é de tipo assim, olha, não interessa a Constituição, a gente vai fazer isso daqui. E aí pronto, aí dissolveu o Congresso, teve um monte de coisa lá, aí foi golpe, aí não tem o que dizer, aí é golpe. Você tomar medidas fora da Constituição, são golpe. E pronto, né? Agora, e o processo do STF? É a mesma coisa. O Alexandre de Moraes estava preocupado porque estava havendo muitas críticas, a Lava Jato estava chegando no STF, coisa e tal, estava apavorado. O que ele fez? Criou um processo de ofício, caçando uma regrazinha obscura do regulamento do STF, coisa e tal, uma justificativa que não existe para nada, não teve distribuição, não teve juízo natural, o processo foi dado para o Alexandre de Moraes, ou seja, isso tudo, você está jogando a Constituição no lixo. Acabou. A partir daí, isso é um golpe. No momento que você para de obedecer à Constituição, você deu um golpe. E é isso que aconteceu. O STF parou de obedecer à Constituição em 2019 com o inquérito das fake news. E a partir daí o que a gente viu foi só a piora dessa situação. O STF fez isso porque supunha que Bolsonaro estava usando as redes sociais para dar um golpe, não sei o que lá, no final não tinha nada, não encontraram nada, até porque o processo está até hoje, né? Está em inquérito já há 6 anos já e não chega a conclusão nenhuma, mas não acharam nada e no entanto, acontece o fenômeno de toda a ditadura, à medida que é criticado aquela violência inicial, vai só recrudescendo, abriram os inquéritos e começaram a punir as pessoas com medidas cautelares, é o que estão fazendo até hoje, enfim, é o que a gente está vendo aqui no Brasil. É a mesma coisa, estamos vivendo um golpe. Eu só espero, como eu falei para vocês, que o golpe do judiciário seja menor, não dure tanto tempo quanto o golpe dos militares em 64. Né? O golpe dos militares levou 20 anos para a gente conseguir se livrar disso. Espero que o golpe judiciário a gente não leve tanto tempo. E outra coisa, os militares levaram 20 anos para sair e aprenderam a lição. Agora, havia possibilidade de dar um golpe. Se o Bolsonaro quisesse ter dado um golpe, ele poderia ter dado um golpe. Mas os militares foram espertos. Não, a gente não vai se meter com isso, isso é dor de cabeça, a gente não vai resolver problema nenhum. Política, quem tem que resolver política é o povo brasileiro, por mais que seja dolorido, por mais que seja difícil, por mais que leve muitas eleições, quem tem que resolver o problema da política brasileira é o povo brasileiro. Não tem outra pessoa, não vai ser judiciário, não vai ser militar, não vai ser Trump nos Estados Unidos, não vai ser ninguém que vai resolver o problema do Brasil. Quem vai resolver o problema do Brasil somos nós, os brasileiros. Né? E agora o judiciário entrou nessa, não porque eu vou salvar a democracia do Brasil, Alexandre de Moraes, vou salvar a democracia, e deu o golpe dele para salvar a democracia brasileira, e o que a gente vai ver agora é uma ditadura do judiciário, que eu não sei quanto tempo vai durar. Eu espero que dure menos tempo do que os 20 anos, e eu espero que igualmente, quando terminar essa ditadura do judiciário, os juízes olhem para o que aconteceu, para a quantidade de merda que aconteceu, e falem assim, olha, realmente não tem jeito, deixa o povo brasileiro resolver os problemas. Não pode a gente querer ficar tutelando a democracia. Não, é o povo que vai chegar. Vai ter erros, vai ter tropeço no meio do caminho, mas a gente tem que chegar num negócio razoável, né? O que ele está descrevendo aqui é exatamente a mesma coisa, mas ele esquece de um ponto fundamental, que se de fato naquela época a esquerda tinha força, tinha muita gente que lutava pela esquerda, acreditava no comunismo, achava que o comunismo dava certo e que era a resposta para o problema do Brasil, se a gente implantar o socialismo tudo vai dar certo, vamos ter pôneis com rabo de arco-íris peidando perfume pelas ruas e todo mundo feliz e não sei o que lá, ou seja, tudo vai dar certo no Brasil. E
Só que não, né? A gente sabe hoje em dia que depois que caiu o Muro de Berlim, que o comunismo deu errado, né? O socialismo é uma máquina de produzir miséria. Miséria e propaganda. A propaganda dele sempre foi muito boa. Mas fora isso, só produzia miséria na União Soviética e em qualquer outro lugar que foi tentado, em Cuba, em qualquer outro lugar, né? Então, ou seja, por que você vê hoje o pessoal da esquerda reclamando? Nós estamos com dificuldade, estamos isolados. É o fenômeno que eu falo para vocês. A informação descentralizada e distribuída diminuiu ainda mais o poder de propaganda e o poder de estruturas hierárquicas. Os comunistas sempre foram uma merda, sempre fizeram merda, só fizeram merda, mas propaganda eles faziam bem. Só que eles faziam bem propaganda quando eles podiam fazer propaganda. Com a informação descentralizada e distribuída, propaganda esquerdista perdeu a força. E aí você está vendo isso daí. Além disso, essa ideia de solução estatal das coisas, né, de você criar uma grande estrutura que vai resolver todos os problemas, que vai ter um super cérebro que vai dizer para cada um, não, você vai ganhar isso, para ficar todo mundo igual, né? E isso simplesmente não funciona, simplesmente não tem como funcionar. Isso daí sempre acaba essa grande estrutura ditatorial decidindo dar mais dinheiro para a própria estrutura, para as próprias pessoas que estão na estrutura, enriquecendo os políticos todos e a população se ferrando completamente. O fato é, a esquerda se tornou establishment, se tornou essa máquina de fazer desigualdade no Brasil. Eu acho muito engraçado, né? Você vê que a Erika Hilton, que ela se vê como uma ruptura, né? uma nova força na política brasileira, né? De contestação, porque, né, ela fez mudança de sexo e coisa e tal, e eu não tenho nada contra isso, eu acho que cada um é feliz do jeito que é, não tem problema nenhum. Mas ela está esquecendo que economia é o que importa. Costume não é o importante. A sociedade lida com os costumes por si própria. O importante é a economia. E aí o que acontece? A esquerda está no poder há 20 anos, cara. Vocês não estão rompendo nada, vocês são o establishment. A esquerda no Brasil está no poder há 25 anos, né? Isso se contar a esquerda que se chama esquerda, porque os métodos da esquerda do Lula são os mesmos métodos da esquerda do Sarney. Então, o Sarney não se dizia de esquerda, mas é o mesmo método, é a mesma coisa. O Collor não se dizia de esquerda, mas é o mesmo método, é a mesma coisa. Então, assim, no final das contas, a esquerda está no poder há muito tempo. O povo está vendo que vocês são establishment. Se vocês não resolveram em 20 anos o problema do povo brasileiro, não vai ser agora que vão resolver. E daí que dá força para a direita, porque a direita está propondo coisas novas, está propondo liberdade econômica, está propondo menos Estado, diminuição do tamanho do Estado, né? Então esse é o problema. É por isso que a esquerda está perdendo força no mundo inteiro. As estruturas hierárquicas estão perdendo força por conta da informação descentralizada e a propaganda. A esquerda sempre foi uma merda em tudo que faz, mas era boa em propaganda. E agora a propaganda está perdendo força. E olha só, quando eu falo que a propaganda está perdendo força, não é só propaganda de governo e coisa e tal. Comercial está perdendo força, vocês perceberam isso? As empresas, as marcas estão preocupadas com isso, porque antes era muito mais fácil você vender produtos, né? Agora com a internet, com a informação descentralizada, isso está diluindo. Você tem uma massa tão grande de informações que aquela informação do comercial se dilui no meio daquela coisa toda. É muito mais difícil você fazer propaganda agora, né? Então, de novo, a esquerda perdeu a única coisa de positivo que eles tinham, né? E isso é tão verdade que até lá os democratas lá em Nova York estão falando isso aqui. Olha só, o Gavin Newsom, nessa entrevista aqui, ele está falando sobre o caso, né, que eu já chamei a atenção aqui também numa cápsula, de que o Trump está fazendo um monte de merda nos Estados Unidos e, no entanto, cadê os democratas? Cadê? Onde é que está o pessoal protestando e reclamando? Qual o nome dos democratas que está surgindo para combater o Trump? Não tem ninguém, os democratas não conseguem, os democratas parecem que estão mortos nos Estados Unidos. Tá arriscado os republicanos ganharem de novo em 2028, apesar do Trump fazer merda pra caralho e chegar em 2028 e os republicanos ganharem de novo. Por quê? Porque cadê os democratas, né? E ele fala aqui, ó, é bem claro o ponto que ele fala aqui, ó. It's really been interesting, the reaction to the podcast. I mean, we had some controversial figures on, I'll acknowledge that, and Steve Bannon, Charlie Kirk, and some others. But you're right. I mean, this idea that we can't even have a conversation with the other side. You have to. They won. Thank you. That's it, bottom line. And by the way, or the notion we just have to continue to talk to ourselves or we're in the same damn echo chamber. These guys are crushing us. The Democratic brand is toxic right now. We had a high water... Ele está falando sobre a necessidade dos democratas de discutir com os republicanos, discutir com o outro lado.
os republicanos estão destruindo os democratas, né? A marca democrata é tóxica nesse momento. É o que está acontecendo aqui no Brasil também. Por que o Lula não consegue melhorar nada? Porque a percepção das pessoas ficou muito ruim. A esquerda não tem soluções. A solução da esquerda, que é um Estado grande para resolver todos os problemas, todo mundo já sacou que é falho isso. E a cada dia que passa parece mais falho. Então a alternativa que eles têm é ir para um caminho liberal nos costumes. Mas continuar liberal na economia também, não tem alternativa, né? E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos está acontecendo aqui no Brasil também. A marca da esquerda se tornou tóxica, está ligado a esse sistema quebrado que está por aí. Esse pessoal era a novidade, era o contra-sistema lá nos anos 70. Agora, meu amigo, eles são o sistema. Contra-sistema somos nós. E diga-se de passagem, nós libertários mais até do que a direita, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.